quero perguntar para você aí de casa. Você anda muito esquecido, talvez? Você não consegue guardar o nome de quem você acabou de ter um diálogo, de algum conhecido seu? Será que isso pode ser um motivo de preocupação para você ficar ali sob alerta, talvez um sinal de Alzheimer? Por isso que a gente vai estar tentando entender como se precaver desses sinais, claro, com o doutor Otávio Ribeiro, ele que é médico e geriatra, do nosso querido PP. Procede essa informação? Já está acionando? É meu médico. Médico, não é geriatra, pelo visto. E ele vai nos explicar por que o Alzheimer... Por que o Alzheimer é tão confundido com a demência e se os mais novos já devem se preocupar em algum grau, doutor? Concorda? E aqui também, antes da gente poder te ouvir a sua opinião mais do que especializada, trazendo já para a discussão, ela que é nossa especialista em comportamento humano, a psicologia do relacionamento, entende tudo e mais um pouco sobre como deixar a sua vida amorosa em dia. A belíssima doutora Pamela Magalhães está aqui com a gente, sempre engrandecendo o nosso Morning Show. Prazer estar aqui, muito obrigada. A gente vai estar trazendo a sua pauta aqui com toda a dedicação já, mas você já é a nossa convidada para interagir com o doutor Otávio. Então, tudo bem, doutor? Conta pra gente quais são os sinais que a gente deve ficar alerta desde já. Bom dia, obrigado pelo convite de vocês, prazer estar aqui com vocês. Tamo junto. Você vê que já vinha um preconceito daqui, né? Geriatra tá ligado a pacientes acima de 60 anos, mas você vê que a gente cuida desde os 18, né? E aí, na verdade, acho que é interessante falar sobre isso, porque muitos dos fatores de risco para lá na frente a gente apresentar os sinais e sintomas da doença de Alzheimer podem ser prevenidos e manejados ao longo do envelhecimento, né? Desde a vida adulta, a gente sabe que muitos dos fatores de risco na vida adulta vão levar a maior chance de desenvolvimento da doença, como, por exemplo, fatores de risco cardiovasculares, então obesidade, diabetes, hipertensão, consumo excessivo de álcool na vida adulta. E aí, por isso, é importante que, desde então, você tenha um cuidado de saúde especializado para que lá na frente a gente não tenha só que remediar, né? A doença de Alzheimer, acho que antes de falar sobre especificamente a doença de Alzheimer, eu vou só trazer um conceito que eu acho importante, que a maioria das pessoas tem errado, que eu pergunto para os pacientes no consultório, para os familiares, qual a diferença entre demência e Alzheimer? Pô. A maioria das pessoas não sabem a diferença, né? E, na verdade, demência, a gente chama de síndrome demencial, a demência é um diagnóstico clínico, eu não preciso de nenhum exame para falar que o paciente tem demência. A demência, o indivíduo tem sintomas cognitivos, ou seja, de memória, de planejamento, de atenção, de linguagem, de visoespacialidade. E aí, isso chega pra gente, ou o paciente contando que está percebendo isso, e muitas vezes ele não percebe, é um acompanhante que diz. E aí a gente faz uma avaliação objetiva dessa cognição, e vemos então que o paciente performa abaixo do esperado para a escolaridade dele, então ele tem um desempenho abaixo do esperado, no teste cognitivo objetivo. Então ele tem a queixa, o teste objetivo alterado, e aí se essa queixa cognitiva tem impacto na capacidade dele de viver de maneira independente e autônoma, ou seja, tem um impacto funcional, a gente chama isso de demência. Então a demência, no consultório, eu não vi nenhum exame, eu digo, esse paciente tem uma hipótese diagnóstica no síndrome demencial. Qual a causa dessa demência? E aí sim a gente vai ver qual é a causa. Tem as causas potencialmente reversíveis, que a gente diz, infelizmente são uma grande minoria, e as irreversíveis, que são as doenças neurodegenerativas, em sua maioria, e a doença de Alzheimer, ela conta aí em torno de 60% a 80% dos casos de demências por causas não reversíveis. Muito bem explicado aqui, bem didático, mas para você que está nos acompanhando aí no YouTube, não só do nosso Morning Show, mas também da Jovem Pan News, e tiver qualquer dúvida nesse sentido e queira tirar, a nossa produção vai estar aqui de olho para filtrar as melhores. A gente vai estar trazendo aqui no meio da discussão com o doutor Otávio. Quer fazer uma pergunta, PP, Mano, doutora Pamela? Doutora Pamela, claro. Ladies first, damas primeiro. Eu vou aproveitar a oportunidade, eu acho um tema oportuno, aparece muito no meu consultório, familiares, né? Eu acho que era legal você pontuar um pouquinho qual o tipo de orientação que você costuma dar para os familiares, porque é muito difícil receber, foi muito boa a explicação aqui, mas é muito difícil receber esse diagnóstico. Primeiro que tem o estigma também, acho que pela pouca abordagem e a visão mais popular acerca do tema, né? Então, queria que você contasse como que você fala com esse familiar, o que você reporta, quais são os pontos, ou quem está assistindo, dicas importantes para o familiar, que, meu Deus, minha mãe está assim, meu pai está assim. O que você costuma dizer? Obrigado, Pamela, pela pergunta. Obrigada. Depende muito da fase da doença que o paciente está, né? A gente está falando aí de uma fase muito inicial em que o paciente chega com os primeiros sintomas no consultório.
E esse estigma é tão grande e a aflição dos familiares é tão grande que, às vezes, na sala de espera, eles mandam um WhatsApp pro médico. Olha, meu pai não sabe que ele tem Alzheimer. Você pode não falar? Então, é uma coisa que a gente estuda sobre comunicação de más notícias e revelação diagnóstica nesse aspecto da doença de Alzheimer. Por quê? Porque, diferente do câncer, no câncer, o indivíduo, até as últimas 48 horas de vida, não sendo um câncer dentro da cabeça, ou ele estando muito debilitado, ele tem capacidade para tomar decisões. Na doença de Alzheimer, no meio da trajetória da doença, que é longa, o indivíduo muitas vezes perde a capacidade de ter um insight sobre o que está acontecendo e de tomar decisões importantes que vão ser discutidas lá na frente. Então, assim, nesse primeiro momento, o que a gente fala bom, o paciente traz a queixa ou é a família que traz? Se trazem, estão devidamente preocupados e começaram a perceber, opa, ele caiu num golpe no WhatsApp, a gente está vendo que as cartelas de remédio andam cheias e a pressão sobe, então ele não está tomando remédio, enfim. Mas o que eu tento dizer eu chego pro paciente e falo, olha, você está me trazendo esses sintomas de memória, quem chega aqui no meu consultório com problemas de memória, qual é o medo dele? Aí o paciente diz, a doença de Alzheimer. Eu falo, exatamente. A gente vai fazer alguns exames. Então, a primeira coisa que eu falo para a família é que a gente tem que ter um diagnóstico. Né? Às vezes o paciente está com hipotiroidismo, com uma deficiência de vitamina B12, com HIV, tem causas potencialmente reversíveis. E esses exames vão me trazer algumas informações. Quando você voltar, eu terei essas informações. Alguns pacientes gostam de saber com exatidão o que eles têm. Outros falam, não, doutor, fala para minha esposa, para o meu filho, tal, eu só quero saber o que você vai fazer para me ajudar. E alguns deles querem saber algumas informações no tempo deles. Onde você está nesse espectro? Alguns dizem, não, doutor, pelo amor de Deus, eu quero que o senhor seja franco comigo, eu quero que o senhor me diga exatamente o que eu tenho. E quando a família pede essa conversa, na verdade, não é que eles estão querendo esconder, claro que não é por maldade, com más intenções, mas eles estão querendo proteger esse paciente. Então, a gente tem que entender dessa forma e, às vezes, eu convoco uma conversa com os familiares, sem o paciente, num segundo momento, para que eu possa explicar exatamente o que está acontecendo. E, infelizmente, em alguns casos, o paciente tem um fenômeno que a gente chama de anosognosia, ou seja, ele não percebe que ele está... Então, você fala assim, a senhora está cozinhando? Tô, domingo fiz feijoada para todo mundo. Não fez. Não consegue mais manejar remédio, não consegue mais manejar finanças, mas ela diz que sim. E aí envolvem questões de segurança, né? Que aí a gente tem que intervir. Doutor Otávio Ribeiro está aqui com a gente, fez um baita serviço aqui de utilidade pública para você que pode ter qualquer parente com idade mais avançada, apresentando esses sinais, como ficar alerta a isso, prevenir isso. E, claro, só antes da gente se despedir, uma rápida pergunta, porque talvez o caso mais falado globalmente no momento é a questão do presidente americano, o homem mais poderoso do mundo, supostamente está, enfim, lidando com Parkinson's, e fazer essa distinção rapidamente para a gente, antes da gente seguir em frente. A gente pode te ouvir rapidamente? Claro. Tá. Na verdade, doutor, a gente só teve aqui um rápido soluço técnico. Tá. A gente vai estar elaborando essa questão brevemente com você. Claro, portas sempre abertas aqui no nosso Morning Show. Quando a gente